Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Estaremos iniciando mais um vídeo, mais uma live. A paz do Senhor aos amados que já estão chegando. Como prometido, às 20 horas iniciaremos mais um vídeo, mais uma live, dando continuidade ao ensino de terça-feira da semana passada. Jaqueline, paz do Senhor, Helene Cris, minha filha linda. Todos, em nome do Senhor Jesus. Quero, no início desse vídeo, já deixar registrado para aqueles que já estão assistindo e aqueles que vão assistir depois, visitar o meu canal no YouTube e se inscrever, acionar o sininho. Estou preparando aí umas mensagens para estar colocando lá, reflexão, uma oração, e vamos discorrer de Gênesis, Apocalipse, os textos onde pode ser aplicado para nossa vida, para a tua vida, minha vida, nossa vida, em nome do Senhor Jesus, para o enriquecimento espiritual do povo de Deus. Bem, hoje estaremos falando sobre a atualidade e utilização dos dons espirituais. É a parte 2, né? Terça-feira passada tivemos uma live já falando sobre este assunto. E hoje, mais uma vez, assunto que é de suma importância para a igreja, para o povo de Deus. Mas eu quero dar início fazendo uma oração, a fim de que Deus, que nos traz a inspiração, traga para os nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo, os telespectadores, a revelação, luz, para que o entendimento seja iluminado e que toda a palavra de Deus seja plenamente recebida e compreendida. Isso é que é o importante. E que também o Espírito Santo capacite a cada um a colocar em prática aquilo que aprendeu da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar e assim daremos início a este ensino. Mais uma vez, quero deixar ciente de que qualquer pessoa pode deixar registrada a sua pergunta. Aqui eu estarei vendo a pergunta, estarei lendo, abrirei um parêntese no ensino que está sendo dado e lhe darei resposta de acordo com o pensamento bíblico. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, mais uma vez, oro juntamente com aqueles que já estão assistindo e também com aqueles que assistirão depois, para que o Senhor venha de forma maravilhosa abençoar nossas vidas, a fim de sermos ricamente abençoados através da Tua palavra, propagada, recebida, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e querido, neste momento visita cada lar, cada pessoa, cada família representada, retirando tudo aquilo que é um empecilho, um obstáculo para a compreensão da Tua palavra. Abra-lhe, Senhor, o entendimento para que a Tua palavra seja de forma plena recebida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra nesta noite, venha enriquecer cada mente, o coração de cada pessoa, de cada ouvinte. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e assim Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a cada um. A Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então a mão do Senhor está estendida
e os seus ouvidos estão atentos. Deus abençoe ricamente. Quero tomar como texto base para este ensino da palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 4. Paz do Senhor, Seiko Sanomia. Deus abençoe. Primeira carta aos Coríntios 12, a partir do versículo 4, diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Pai do Senhor, irmã Rafaela, presbítero Júnior Silva, Deus abençoe. Glória a Deus. Então nós vemos aí neste texto que os dons espirituais é uma concessão, porque é do Espírito Santo, os dons de Deus ministrados através do Espírito Santo, individualmente, os dons, como ele deseja. Eu gosto de ilustrar nesta passagem, eu vejo o Espírito Santo como o garçom divino. Ele é quem sai distribuindo individualmente os dons espirituais, não é despejado assim na igreja, como nós falamos, quando há um derramamento do Espírito em massa, a igreja envolvida no Espírito, e uns magnificam a Deus em línguas estranhas, outros não. Os dons são distribuídos individualmente, a cada um como ele quer, como ele deseja. Interessante, eu quero chamar a atenção para algo muito, mas muito interessante mesmo, é que algumas igrejas, alguns líderes, algumas denominações seguem o ensino que é chamado de ensino cessacionistas. Por que cessacionistas? Porque eles acreditam que os dons cessaram. Não há mais manifestação de dons espirituais. Irmã Ana Célia, Pai do Senhor, Joana Dark, amém. Presbítero Josevão, em nome de Deus, Pai do Senhor. Então eles acreditam que os dons cessaram, que não há mais manifestação. E há várias denominações que acreditam nisso. E eles tomam por base, é o que está escrito na carta de Paulo, capítulo 14, deixa eu ver aqui, capítulo 13, versículo 8, diz assim: o amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir. Então eles tomam por base esse texto: as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Então, baseado nesse texto que eu li, eles dizem: pronto, o perfeito já chegou, que é o cânon sagrado. Então, não precisa mais de profecia,
de línguas estranhas, interpretação, de nenhum dom espiritual. Já cessou. Só, amados, que não chegou ainda o que é perfeito, eles esquecem de ler todo o texto, não somente aquele pedacinho, mas todo o texto. Olhe bem o que a Bíblia diz. Versículo 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido, seja um bronze polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Esse dia ainda não chegou. Quando o apóstolo Paulo diz que quando vier o que é perfeito, ou seja, quando se manifestar o Filho de Deus, quando Jesus arrebatar a sua igreja, quando nós estivermos com o Senhor, não precisaremos mais de línguas estranhas, vão cessar as línguas, a profecia vai cessar, os dons espirituais vão cessar. O amor permanece, mas os dons cessam, isso é óbvio. Mas esta fase do que é perfeito ainda não chegou. Portanto, os dons espirituais, eles acompanharão a igreja durante toda a trajetória da igreja na terra. Não somente a atualidade é real, como é necessário, e eu vou refrisar isso, é necessário que mesmo em pleno século XXI, a igreja reaprenda a utilizar os dons espirituais. Porque parece que estamos vivendo os mesmos dias da igreja de Corinto. Uma confusão na utilização. E quando há confusão, logo vem o descrédito, a desconfiança, a rejeição. As pessoas ficam sem saber se deve ou não pedir a Deus os dons espirituais, que era algo que a igreja anelava, os primeiros crentes anelavam, buscavam. Gente, é de tal forma que era uma das primeiras perguntas que se fazia a um crente quando passava a conhecer aquele crente. Era: você já recebeu o Espírito Santo quando você creu? Observa bem. Era uma das primeiras perguntas. A expressão recebestes o Espírito Santo é a mesma que: você já foi batizado com o Espírito Santo quando você creu? Quer dizer, a igreja primitiva vivia uma fase em que, depois do crente abraçar a salvação, o seu próximo desejo ardente era: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é o dom de Deus. É como se fosse uma caixa fechada, contendo nele os dons espirituais. Então, o dom do Espírito Santo é o mesmo que o batismo do Espírito Santo, que ele se descortina, prepara o crente, o cristão, para receber, para ser usado em qualquer dom espiritual. Isto é maravilhoso. Todo cristão deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Deve ser uma busca incessante até que receba. Porque de repente você pode perguntar: pastor, até quando eu devo buscar o batismo? Até receber. Mas deve buscar com desejo profundo. Deve buscar intensamente. Deve buscar até que se receba, até que seja cheio, até que seja pleno. Porque a Bíblia diz que esta promessa do batismo com o Espírito Santo diz respeito a vós, vossos filhos, a todos quantos estão longe, a todos quantos o Senhor Deus chamar. Então, enquanto a igreja estiver na terra propagando o evangelho, nós precisaremos, olha o que Jesus disse para os primeiros cristãos, para os primeiros discípulos: ficai na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria. Observe bem, quando Jesus disse recebereis poder para serdes testemunha, ele está dizendo que este poder, esta capacitação, este dom do Espírito Santo, os capacitaria a tornarem-se, se necessário fora, mártires. A coragem impulsionada pelo dom do Espírito Santo, uma capacitação sobrenatural. Não é uma capacidade de conhecimento intelectual da palavra, do que a Bíblia diz, conhecimento acadêmico, não, mas uma capacitação sobrenatural. Algo que vai além do esforço humano. Lógico que todo crente deve se esforçar para adquirir conhecimento da palavra, comunhão com Deus, mas o dom espiritual, os dons espirituais capacitam o crente para ele fazer. Isso é maravilhoso. Amém? Então, amados, os dons espirituais, eles foram prometidos, tanto profético como historicamente. É só ler toda a Bíblia, principalmente no livro de Joel, que nós vemos a promessa deste derramamento, que os discípulos experimentaram, começaram a experimentar. É o derramamento sobre a igreja. Outro ponto que eu quero salientar, deixar aqui a curiosidade, uma curiosidade bíblica, é que muitas pessoas dizem que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Não, queridos, a igreja não nasceu ali. Eles já eram igreja. Eles ali foram revestidos de poder. Eles ali, no dia de Pentecostes, eles foram batizados no Espírito Santo. Mas já era igreja. Jesus não batiza se não for igreja. Aí você fala, não, mas não foi no dia de Pentecostes que a igreja nasceu? Não. A igreja nasceu, deixa eu ler aqui o texto para vocês, fica melhor lendo, mas você pode anotar e acompanhar na sua Bíblia. João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escrevera João, o capítulo de número 13. Observe bem. Deixa eu ler aqui. Jesus soprou sobre eles. Ok. Versículo de número... Capítulo 20. Após 8 dias, os discípulos... Versículo 26. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos. Estende tua mão e coloca do meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos deixe-me ver aqui, muito bem, perdão, capítulo 20, versículo 21 e 22, e Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, observe bem, quando é que a igreja nasceu? Quando que os discípulos se tornaram igreja?
Versículo 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Neste momento, os discípulos passaram a ser igreja. O Espírito Santo passou a habitar neles. A expressão é clara. Jesus soprou sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo dentro. Lembra que Jesus dizia: o Espírito Santo está entre vós, mas estará em vós. Então é aqui, neste momento, quando Jesus se reúne com eles e sopra sobre eles, que eles passam a ser igreja. Então todo cristão todo homem, toda mulher passa a ser parte da igreja quando recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo passa a entrar, a morar, a habitar, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios 3:16 e 6:19. Ou não sabeis vós que sois o templo de Deus, que sois templo de Deus, morada de Deus, morada do Espírito Santo? Então nós passamos a ser igreja aqui. João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus sopra sobre eles. Em Atos 2, não é ali que a igreja nasce. A igreja os discípulos ali já era igreja. A igreja ali está sendo revestida. Pai do Senhor, Tânia Goss, Deus abençoe. A igreja ali está sendo revestida de poder, recebendo os dons espirituais, recebendo o batismo no Espírito Santo. Bem, eu falei que eu ia entrar num assunto hoje, especialmente acerca dos dons da falácia, mas eu precisava dar esta palavra introdutória, porque está sendo disseminado, e eu acompanhei uma revista, inclusive da nossa denominação, onde o comentarista falava que ali tinha nascido a igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Negativo, biblicamente não. No pensamento de algumas pessoas, sim. Biblicamente, não. Biblicamente, a igreja nasceu, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 22. Quando Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Ali eles foram regenerados. Ali eles receberam, o Espírito Santo passou a habitar neles. Atos 2 é outra história. Ali é o derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder, que Jesus disse em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu quero que você entenda a importância do crente buscar os dons espirituais, do crente buscar o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que é esta capacitação sobrenatural, sobre-humana, capacitação divina, capacitação do alto, capacitação de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Deus, ele concede dons primeiramente. A Bíblia diz que é para edificação da igreja. Mas não é só para edificação, mas também para o progresso do crente. Então, os dons são primeiramente para edificação. Querido, quando você vê qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer pessoa que se diga cristã, que está sendo usado no dom espiritual, e o dom espiritual está sendo manifesto, e não é para edificar a igreja. Edificar significa fazer a igreja crescer, fazer a igreja amadurecer, fazer a igreja prosperar, fazer a igreja alcançar um nível maior. Se não for esse o objetivo, não é de Deus. Ignore. É lixo, simplesmente isso. Por quê? Porque os dons foram concedidos para edificar a igreja, consolar a igreja e animar a igreja, mas também para o desenvolvimento do cristão.
Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Vou ler do versículo 1 a 4. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o de profecia. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento, que é exortação, e consolação de todas as pessoas. Amém. Glória a Deus. Então, vamos entender isto. Algumas pessoas também falam que os dons espirituais, especialmente o que nós estamos tratando hoje, que são os dons da falácia, os dons da fala, os dons verbais, a pessoa fala em língua estranha, se for assim, falar em inglês, falar em espanhol, falar em grego, falar japonês, falar chinês, a pessoa nunca estudou aquilo e pode falar. Variedade de línguas. Quando a pessoa fala em um outro idioma, que alguém na congregação conhece aquele idioma, é uma profecia para aquela pessoa. Mas línguas estranhas é outra coisa. Eu vou repetir o texto bíblico, porque eu não quero que alguém pense que é uma doutrina minha. Olha o que a Bíblia diz. Quem fala em língua estranha, você sabe o que é uma coisa estranha? Desconhecida, que ninguém conhece, não é japonês, não é chinês, não é alemão. Não adianta, as pessoas não crentes, às vezes vai zombar do crente que fala língua estranha e até imita, tenta imitar, porque não compreende, ninguém compreende. E pensa, o que é isso? É uma capacitação sobrenatural. O Espírito Santo está glorificando a Deus, porque Ele conhece no meu íntimo as minhas intenções, então Ele transmite para Deus o que está no meu íntimo, numa linguagem que somente Deus entende. Isso é maravilhoso, isto é uma concessão sobrenatural, isto é falar em línguas estranhas. Todo crente deveria desejar receber o dom do Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Então vou repetir, quem fala em línguas estranhas, diz a Bíblia, primeira carta aos Coríntios 14, versículo 2, não fala aos homens, está claro isto, mas a Deus. Agora, como eu falei, a atualidade dos dons e a utilização, o que nós falhamos muito é na utilização. Aí você chega na igreja e vai contemplar o quê? Um crente dirigindo-se para outro crente em línguas estranhas. E língua estranha dirigindo para o crente. Falta de ensinamento. Quando o crente sente a expressão no seu interior, no seu intelecto de línguas estranhas, ele deve entender que estas línguas estranhas estão glorificando a Deus, exaltando a Deus, salmodiando a Deus, e não uma palavra dirigida para alguém. E se ele achar que aquela língua estranha é para alguém, sabe o que é que diz a Bíblia? Se não tiver quem interprete, então pare. Você está errando o alvo. Línguas estranhas, vou repetir o texto bíblico. Quem fala ou quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens. Então, querido, querida, você que tem mania na igreja de quando vai falar em língua estranha sempre aponta o dedo para alguém, a Bíblia está dizendo, quem fala em língua estranha não fala aos homens, amado. Não fala aos homens, amada. Fala a Deus. De fato, olha o que a Bíblia diz. Ninguém o compreende, pois em espírito fala mistério. Então é um mistério. Não adianta você se expressar em língua para uma pessoa e depois querer que a pessoa... Deus mandou falar isso para ela, Deus mandou falar isso para ele. É mistério, ele procure saber. Não, você que errou o alvo.
Quem fala em línguas estranhas fala a Deus. Línguas estranhas, você entende que o apóstolo Paulo, ele diz que prefere, olha o que diz Paulo, eu prefiro ler para que você entenda que é a Bíblia, não é um conceito do pastor Euclides, é a Bíblia, né? É a Bíblia Sagrada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 6, Paulo diz assim: portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Dá para a gente entender isso? Não tem benefício nenhum você ficar falando línguas estranhas para o seu irmão. Não tem benefício nenhum eu ficar falando línguas estranhas, uma mensagem para a igreja. É a Bíblia quem diz: que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, conhecimento ou profecia, ou ainda através do ensino. Por quê? Porque aí as pessoas vão me compreender. No entanto, mesmo o apóstolo Paulo, ele diz que fala línguas estranhas mais do que todos os irmãos da igreja. Mais do que todos. E como que Paulo falava línguas estranhas mais do que todos? Na oração. Paulo na oração se desmanchava, orava em línguas estranhas. Por quê? Porque o meu espírito, quando eu oro em línguas, ele ora bem. Agora a Bíblia diz: ore para que também você entenda o que você está falando, para que você glorifique a Deus em línguas estranhas e também o seu entendimento entenda o que você está louvando a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está tirando exatamente o que está no teu íntimo. Então tem como você saber de forma porque o sobrenatural já está lhe envolvendo. Então quando eu estou falando línguas estranhas na oração, eu logo peço a Deus para compreender o que o Espírito está expressando diante dele, porque ele está tirando de mim. Ele está revelando a Deus o meu íntimo, o que eu gostaria de exaltar a Deus e não encontro palavras. Será que você entende isso? Veja bem o que a Bíblia diz. Vamos para a palavra de Deus. Versículo 4 do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Olha que coisa maravilhosa. Vou abrir um parêntese aqui. Se eu falar em línguas estranhas na minha oração, eu estou edificando a mim mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo está traduzindo diante de Deus o meu íntimo, ele está falando, eu estou me expressando de forma sobrenatural. Agora, olha o que diz: mas quem profetiza edifica a igreja. A vantagem é maior, porque não é uma pessoa só que é edificada, é a igreja, mas é quem profetiza, quem traz uma palavra inteligível. Quem profetiza: gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia muito mais que profetizeis. Quando fala de profetizeis, não significa dizer, meu querido e minha querida, que você precisa sapatear, rodar, pular, falar mistério, dizer que é Deus, mudar a fala, mudar seu gesto, para a pessoa entender que é uma profecia. É você ter uma palavra, você verbalizar uma palavra de Deus para alguém. É você ser dirigido por Deus para falar uma palavra de Deus. Você só é o canal. Entenda isso. É só um canal, é simples. É por isso que muitos crentes acham difícil profetizar, porque precisa fazer toda aquela cara, tem toda uma forma para poder adquirir credibilidade. Na verdade, as pessoas às vezes não estão preocupadas na credibilidade a Deus, mas em si. As pessoas têm que acreditar no que eu estou profetizando é de Deus. Não precisa isso. A profecia é para ser julgada mesmo, e não o profeta. Entrega a sua profecia, você pode entregar até rindo. Você pode dizer: olha, eu recebi uma palavra de Deus para você, meu amado, minha amada. Deus tem uma palavra para você. Assim, assim, assim o Senhor manda te dizer. E pronto, isso é uma profecia. Não estou dizendo que falar língua estranha e profetizar está errado. Eu estou dizendo que não é necessário ser assim. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve
que se a pessoa bater palma e falar mistério para poder profetizar, está errado. Não, estou dizendo que não é necessário isso. Profetizar é você liberar uma palavra que você recebeu de Deus para alguém. Deixa eu contar aqui uma experiência que eu lembrei agora. Uma certa vez, já faz alguns anos, eu estava orando pelos obreiros, mencionando na oração o nome de cada um deles, e quando eu citei o nome de um determinado obreiro, esse obreiro já havia estado comigo um trabalho missionário que eu estive pregando, e ele me acompanhou, e ficamos hospedados no mesmo quarto, não somente eu e ele, mas outros missionários que tinham vindo de outros lugares. E interessante, naquele dia lá no quarto, eu vi os pés dele. Ele estava descalço, a gente estava conversando, né? E ele descalço, e eu vi os pés dele. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava orando por ele, que eu mencionei o nome deste obreiro, então eu tive uma revelação. Observe o que é você receber uma palavra de profecia, através de uma revelação, um sonho, qualquer coisa. Eu vou só dar uma ilustração. Então, eu sabia que o lugar que eu estava vendo era o inferno. E eu vi os 2 pés lá no inferno. E quando eu olhei, eu conheci que eram os pés daquele obreiro. Olha o que a Bíblia diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. A pessoa que está profetizando não sabe tudo, não. A pessoa que está profetizando recebe uma impressão de Deus. Por isso o apóstolo diz: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Isso eu quero deixar bem claro, que às vezes você vê o profeta falar um monte de coisa, Deus não citou aquele monte de coisas para ele, não. Deus trouxe a impressão do que ele quer que a pessoa lá entenda, e o profeta vai usar as palavras que ele quiser para fazer a pessoa entender a mensagem de Deus. Você entendeu isso? É desta forma. Não significa dizer que cada palavra daquela foi inspirada. Não, a Bíblia é inspiração. A Bíblia não tem erro. Profecia pode ter erro, sim, por isso que a Bíblia manda julgar. Então eu conheci que eram os pés dele, despertei na adoração e entendi que eu precisava, que eu tinha uma mensagem de Deus para aquele obreiro. Terminei a oração e tal. Não fui correndo para a casa dele. Num dia que teve uma reunião de obreiros, ele estava presente, terminou a reunião, eu falei para ele: preciso ter uma conversa com você no gabinete. E fui com ele para o gabinete. Chegando no gabinete, eu disse para ele: eu tenho uma palavra de Deus para você. O que está acontecendo com você? Porque Deus me mostrou os seus pés no inferno. Você está na igreja, mas os seus pés estão no inferno. Isso mostra que o inferno está contando com você lá. O que está acontecendo com você? Ele chorou, se abriu comigo. Por quê? Porque a profecia não vem para derrubar ninguém, para humilhar ninguém, para afastar ninguém, vem para restaurar, vem para edificar. Naquele dia, ele se abriu comigo, orei por ele, ali ele foi restaurado, abençoado. Hoje serve ao Senhor, hoje ele é ministro do Evangelho, um homem abençoado com a família, até onde eu estou sabendo. Então, é isso, você recebe uma mensagem de Deus e você profetiza, você fala. Eu não tive que, vamos orar aqui, entra aqui no meu gabinete que eu vou orar, e orar, bater palma, falar mistério, rodopiar, para poder falar a profecia. Não, eu tinha uma palavra de Deus para ele e falei. E profecia é isso, às vezes nós estamos pregando no púlpito e você recebe uma palavra profética dentro da mensagem. Então você não precisa mudar de tom, rodopiar, não precisa. Transmita a mensagem de Deus. Isso é profecia. Então vamos voltar ao texto bíblico. Versículo 5 do capítulo 14. Gostaria que todos vós, eu quero lembrar, se você tem uma pergunta, uma dúvida dentro do assunto que eu estou falando, pode fazer. Abrirei um parênteses e lhe darei resposta bíblica. Amém? Obrigado, minha linda, minha Gil, minha filha, Helene Cris, pelo lembrete.
Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizeis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderia reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciardes sons que se pode entender, como se compreenderá o que dizeis? O que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Pense bem, palavras ao vento. Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala, e tal pessoa estranha para mim. Então, línguas estranhas só tem uma direção, somente uma. Portanto, a partir de hoje, você que está ouvindo o ensino da palavra de Deus, línguas estranhas só tem uma direção: Deus. Línguas estranhas é para se dirigir para outra pessoa, é Deus. Quem fala em línguas estranhas está glorificando a Deus. Amém? Bom nós entendermos isso. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém tem alguma pergunta, pode falar que eu abro aí um parêntese e lhe responderei. Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa. Deus concede, como eu falei, primeiramente para a edificação da igreja e para o progresso do crente. Os dons espirituais, ele segue, ou seja, ele acompanha os dons espirituais, ele segue-se, acompanha o batismo com o Espírito Santo. Nunca o contrário. Ninguém profetiza para depois ser batizado com o Espírito Santo. Você não recebe um dom espiritual antes de ser batizado com o Espírito Santo. Não, é uma sequência. A Bíblia sempre registra que falavam em línguas e profetizavam. Nunca você vai ver o contrário. Profetizavam e falavam em línguas. E a Bíblia é diferente da matemática. A matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Na Bíblia não. Na Bíblia você não pode alterar a ordem dos fatores. A Bíblia é a verdade absoluta, plena, é aquilo que está escrito. E se nós lermos Atos capítulo 19, versículo 6, fala sobre isso. E falavam em línguas, logo após o apóstolo Paulo orar por eles, aí diz a Bíblia, falavam em línguas e profetizavam. Então, o dom do Espírito Santo vem como evidência, como sinalização, o falar em línguas. Falar em línguas é um sinal perceptível de que a pessoa recebeu o dom do Espírito Santo. Não é coisa maravilhosa? Então, dentro desses, logo após falar em línguas estranhas, nós temos aí também a interpretação de línguas. É evidente que este dom opera juntamente com o dom anterior. Interpretação de línguas opera junto com a línguas estranhas. A pessoa está falando em línguas estranhas e o outro crente vai e interpreta as línguas estranhas. E isso tudo de forma sobrenatural. Isto é lindo de se ver, isso é coisa maravilhosa, isso é coisa do céu. É uma comunicação direta com Deus mediante o Espírito Santo, sem quaisquer impedimentos. Veja bem, capítulo 14, novamente, eu quero ler. Isso aqui é sempre dentro desse texto aqui, do capítulo 12 ao capítulo 14. Portanto, quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala
ministério. Entretanto, quem profetiza faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Amém? Dom de interpretação de línguas. Vamos ler os versículos 5, 13, para a gente entender melhor. Versículo 5 diz: gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizasseis. Então, profecia mais interpretação é igual, aliás, línguas estranhas mais interpretação é igual profecia. Então, se você ora em línguas, peça para também interpretar, ou que haja alguém na igreja que venha interpretar. Versículo de número 13, olha o que diz a Bíblia Sagrada: sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Gente, eu estou falando de coisas sobrenaturais, que é acessível para nós. Uma pessoa, muito bem, uma pergunta aqui da nossa querida Ana Lúcia: uma pessoa afastada do evangelho pode falar em línguas? Observe bem, todo crente que se afasta da igreja, ele é um crente afastado, mas ele é crente. Qualquer momento que esse crente afastado da comunhão, ele entra em comunhão, a comunhão dele é restaurada simultaneamente, ele pode se alegrar em línguas estranhas e até profetizar. Agora, ele afastado da igreja e falar línguas estranhas, não. É outro espírito, uma imitação. É o espírito do erro, o espírito do engano, ou outra coisa qualquer. Agora, o reconciliado, aquele que está afastado, mas reconciliou simultaneamente, até no momento em que ele levantar as mãos para a reconciliação, ou ele falar com alguém para que ore por ele, porque ele quer reconciliar, ele pode naquela mesma hora receber o abraço de Deus, ser de volta restituído a ele o que ele tinha. Então, com certeza, aí sim ele pode falar em línguas estranhas, profetizar, porque ele foi restituído no lugar de filho. Por enquanto, ele está igual ao filho pródigo, né? Afastado. Então, se está afastado, é o espírito do erro, qualquer outro espírito que está operando, menos o Espírito Santo de Deus. Não há comunhão, luz e trevas, não há comunhão. Só para quem? A Bíblia diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então vai, versículo 13: sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. É sobrenatural? É, mas é acessível a nós. Eu estou falando de coisa sobrenatural? Sim, mas você agora é filho de Deus. Meu primo amado, Roselângelo, Deus abençoe. Versículo de número 27. Eu vou salteando porque nós estamos com o tempo já apertado. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Isto aqui é numa reunião da igreja. A pessoa está falando línguas estranhas. Você entende que ele está numa mensagem, num louvor, qualquer coisa. Um após o outro, 1, 2 ou 3. Mas se não houver interpretação, se cale. Por quê? Porque os outros não estão sendo edificados. Isso é óbvio. Aí as pessoas podem achar que o líder é ignorante se ele colocar ordem nisso. Isso é ordem. As pessoas têm tendência de dizer o seguinte: mas quem controla o Espírito Santo? Controlar o Espírito Santo? Não. Isso aqui é o espírito do profeta, está sujeito ao profeta. Eu posso encerrar minhas línguas estranhas a hora que eu quiser encerrar. Quem fala sou eu. Quem me concede aqui é Deus.
mas eu posso também falar no entendimento. Você acredita que muitas vezes eu estou falando línguas estranhas sem abrir a boca? E Deus sabe. Eu não estou atrapalhando o culto agora. Quando é um momento de glorificação, eu abro mesmo a boca e falo em línguas estranhas, exaltando a Deus. Porque eu estou exaltando a Deus em línguas estranhas. É aquele momento que a igreja exalta, eu exalto também. Mas eu não posso ficar falando línguas estranhas para interromper o pregador, interromper o ensino, se eu não tenho uma mensagem compreensível para a igreja. Na hora, o que vai edificar a igreja é o que está sendo ensinado. É o que está sendo ministrado, e não minhas línguas estranhas. Pois quem fala em línguas estranhas tem uma só direção, ó, é Deus. Agora, quando há interpretação ou profecia, aí edifica a igreja do Senhor Jesus. Versículo 28. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Você entende isso? Falando consigo mesmo. Você sabe o que é isso? Ó. Eita maravilha! E você fala a língua estranha aqui, ó. Aqui, ó. Sabe o que é a mente? A mente é o coração do Espírito. Gente, não sou eu não é uma doutrina nova. Alguém pode pensar, isso é uma doutrina nova. É a Bíblia sendo esclarecida. É o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 12. Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Então está aí. Fale consigo mesmo e com Deus. Isto é, fale em silêncio, fale com a sua mente, magnifique a Deus em línguas estranhas. Mas não atrapalhe o culto, não atrapalhe o ensino. Eu já vi pessoas, pastor, parar o ensino, parar a pregação, e a pessoa e bate palma e fala 15 minutos e ninguém entendeu nada. E muita gente diz, eita, hoje o negócio foi bom mesmo. Você viu como aquela pessoa é ungida? Ungida, a pessoa é sem sabedoria. A pessoa é um neófito. A pessoa atrapalhou o culto, interrompeu a mensagem e não edificou ninguém. Amém? É a palavra de Deus que diz isso. E vou repetir. Se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, dom, interpretação de línguas é uma necessidade também na igreja. Todos os dons são necessários, porque línguas estranhas e interpretação de línguas é igual profecia. Agora vamos falar um pouco da profecia, né? Eu tenho ainda 7 minutos para falar com vocês. A profecia como dom de expressão verbal, estou falando de dons verbais, dons da falácia ou dons da fala. Esses são 3, são 3: línguas estranhas, interpretação de línguas e profecia. Então a profecia como dom de expressão verbal, ela é enunciada claramente no idioma de quem a profere, para edificação, exortação e consolação de todos, da igreja. O dom de profecia hoje não tem a mesma autoridade canônica das Escrituras, que a Bíblia diz, toda Escritura divinamente inspirada. Profecia não. Aí deixa eu corrigir algo, gente, meu Deus, mais de 90% dos crentes falam isso. E eu vou dizer o que é que eles falam. Profetizaram para mim, aí eu falo para as pessoas, essa noite eu fui na igreja, Deus falou comigo assim, assim. Deus falou? Você tem certeza que Deus falou? Não é melhor você falar corretamente? Uma irmã profetizou para mim assim, assim. Espero que seja de Deus, vou julgar a profecia. Profecia para ser julgada. É o que a Bíblia diz, 2 ou 3 profetizem e os outros julgue. Por quê? Porque não é porque foi o pastor Euclides que profetizou que pronto, é divinamente inspirado. Não, o homem erra. Eu posso pensar que é de Deus e não sei se é de mim mesmo, na minha vontade. Então as pessoas ficam depois acusando Deus. Ficam, eu estou... Deus falou e não cumpriu.
Por que Deus falou 3 vezes e não cumpriu ainda comigo? Deus já falou 3 vezes que vai fazer isso na minha vida. Deus falou com você? Ou foi uma profecia? Uma certa vez alguém falou assim para mim: pastor, já 3 vezes Deus falou assim para mim, eu estou esperando e nada. Eu falo, foi? Deus falou com você 3 vezes? Como foi? Não, aí eu disse, negativo, você não pode dizer que foi Deus que falou. Profetizaram para você. Deus não falou com você. Deus falou com você numa revelação? Deus falou com você num sonho? Não, não. Então Deus não falou, foi profecia. Primeiro julgue a profecia. Espere Deus confirmar. Espere se cumprir para dizer que foi Deus. Ok? Profecia. Então, foi uma profecia? Espera, porque foi profetizado por homem. Foi profetizado por mulher. Então tenha calma. Espera primeiro. Analisa a profecia. Vê se passa na peneira bíblica o que a pessoa falou. Outra coisa, a profecia é para edificação. A profecia não é para ameaçar os crentes. Tem pessoas que ficam atormentadas. Tem pessoas que ficam desesperadas. Tem pessoas que entram em choque por causa de uma profecia. Não é de Deus. Profecia não é ameaça. Profecia é para edificação, encorajamento e consolação dos crentes. Esse é o objetivo da profecia. É o que a Bíblia Sagrada diz. Amém? Então esta é a profecia bíblica. Edificação, exortação, consolação. Então, precisamos entender isso. Só a Bíblia Sagrada que é infalível. Infalível. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Para não ficarem achando que são palavras minhas. Diz assim a Bíblia: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo que foi dito. Então veja bem, 2 ou 3 pessoas podem profetizar. Pode ter 1000 pessoas na igreja. Sabe o que a Bíblia diz? Os outros, sejam lá quantos forem, julguem. Agora, o que nós praticamos errado? Julgamos o profeta. Quem profetizou? Foi aquela irmãzinha. Não acredito. Aquela irmã. Quem profetizou? Foi o irmão fulano de tal. Não dou muito crédito ao que aquele irmão fala, não. Quem profetizou? Não se foi fulano. Errado. Quem é você? Quem sou eu para julgar o nosso irmão? Profecia não é para julgar quem profetizou, é para julgar a profecia. O irmão não toque nele, ele é de Deus, assim como você é de Deus. E quem sou eu, quem é você para julgar o irmão? E a gente vê na igreja tanta gente julgando os irmãos. Julgue a profecia. A profecia pode ter sido do pastor, do apóstolo, do ancião, do presbítero, do diácono, da dirigente, do ciclo de oração, seja lá de quem for. Profecia. Na verdade, precisamos muito do discernimento de espírito em nossos dias. Muito, Ana, precisamos. Para ter o discernimento de espírito. Para saber se é do profeta, de Deus ou do diabo. Essas 3 fontes. O homem, Deus e o diabo. São 3 fontes. E nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento de espírito para compreender estas coisas. Gostaria muito mais de falar. Mas eu quero encerrar mostrando uma coisa muito interessante a vocês. Eu preciso mostrar isso a vocês. Deus do céu, eu preciso. Então deixa eu ir aqui para encerrar. Você precisa muito ouvir isso aqui. Eu não posso encerrar sem falar isso aqui para vocês. Não posso. Quero encerrar. Porque estamos falando de profecia e tem gente falando coisas que não convém, achando que Deus usa qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Acho que foi Judas. Eu estou aqui falando aqui de
Pedro, meu Deus, ou foi Judas? Eu quero citar aqui o texto para vocês e me fugiu. Tá vendo? Até de mim foge, imagine, foge de todo mundo, né? Foge, eu estou aqui na minha mente, veio duas referências e me causou uma dúvida. Muito bem. O apóstolo Pedro que falou isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Vou compartilhar com vocês. Tem pessoas que quando fala de Deus usar, que Deus usa, aí dizem assim, se você não der lugar para Deus lhe usar, Deus usa até a jumenta, como usou a jumenta de Balaão para falar com o profeta. Não é assim que as pessoas falam, né? Que Deus usou até a jumenta de Balaão. E eu quero mostrar para vocês que Deus nunca usou jumenta de Balaão. Você está escandalizado, né? De repente, né? Algumas pessoas ficam escandalizadas quando eu digo isso assim, que Deus nunca usou jumenta de Balaão, coisa nenhuma, nunca usou. Tudo bem, mas deixa eu ver aqui se eu encontro esta referência aqui para poder falar para vocês. Não, deixa para depois, eu vou ficar devendo esta para vocês, viu? Vou ficar devendo para vocês, devendo. Vou só compartilhar e depois eu cito para vocês direitinho. A palavra de Deus diz que Balaão queria o prêmio, que ele queria de toda forma o lucro para profetizar, amaldiçoar o povo de Israel. Aí, todos sabem da história, eu vou só fazer o resumo, que a jumenta de Balaão viu o anjo e empacou. Balaão, espanca a jumenta. Depois, novamente, a jumenta de Balaão não levanta e tal. Pela terceira vez, Balaão espanca a jumenta. Aí a jumenta vai e diz assim para Balaão: há quanto tempo eu sou tua jumenta? Quantas vezes já fiz isso com você? E ali a jumenta repreende Balaão. A Bíblia diz que Balaão, os olhos dele são abertos e ele vê o anjo com a espada desembainhada. Se Balaão tinha passado, o anjo tinha, feito gracinha com Balaão. Muito bem. Depois que ele vê o anjo, diz a Bíblia que o anjo do Senhor fala com Balaão. O anjo falou com ele, transmitindo a mensagem de Deus. O anjo, a jumenta não. Aí quando você vai para o Novo Testamento, o apóstolo Pedro diz que Deus, para castigo do profeta, fez o mudo jumento falar. Observe bem. Deus, para castigo do profeta, fez o mudo jumento falar, expressar os seus próprios sentimentos para castigar o profeta. Não foi Deus que usou a jumenta. A Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta para ela expressar o sentimento dela. E quem falou com Gideão para expressar a vontade de Deus foi o anjo. Então, se Deus tiver que falar comigo ou com você, Deus vai usar você, Deus vai usar outro homem, uma mulher. Nunca Deus vai usar animal para falar com ninguém. Porque só quem tem espírito é o ser humano.
E é com o meu espírito, com o teu espírito que Deus tem contato. Então nunca diga que se você não quiser falar, Deus usa até uma jumenta para falar. Deus nunca usou e nunca vai usar um animal para falar com o homem. Nunca usou e nem vai usar. Ok? A jumenta apenas expressou um sentimento dela, sentimento da própria jumenta para Balaão. E não o contrário, de forma nenhuma. Na próxima aula, terça-feira, eu trago mastigadinho para você esse texto para nós encerrarmos. Acho que é a hora que já chegou e aí não dá para a gente estar procurando. Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido, espero que tenha contribuído para o seu crescimento. Amém? Um beijo a todos, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo reine poderosamente em vossos corações. Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, é a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade plena, clara, absoluta. Te louvo, Senhor, por este momento e por poder compartilhar com os Teus filhos a Tua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Neste momento, Pai, quando a Tua palavra é declarada e nós estamos em oração, visita agora, Senhor, com a Tua presença manifesta em cada lar, em cada vida, em cada pessoa, abençoando, sarando, curando, fazendo milagre, concedendo o que eles mais necessitam, pois a Tua palavra diz que o Senhor sabe o que nós necessitamos antes de expressarmos, e assim Tu és o Deus supridor das nossas necessidades. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Pai, eu Te louvo e Te agradeço para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor seja com todos. Deus abençoe. Obrigado.